enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Olá, queridos irmãos, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez. E peço a permissão para poder adentrar ao seu lar nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concede para estarmos aqui mais uma vez, cultuando ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de toda a honra e toda a glória. Aqui estamos juntamente com os nossos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba, juntamente com todos aqueles que também estão conosco, que nos seguem nos nossos cultos. Domingo presencial, quinta-feira ainda estamos fazendo online, mas muito em breve, se Deus quiser, às quintas-feiras também já estaremos aqui na igreja realizando nossos cultos presenciais. E eu me sinto honrado em poder estar com os irmãos nesta ocasião, nesta noite, poder meditar na palavra de Deus, em poder estar orando com esta querida igreja, esses nossos queridos irmãos amados, esses irmãos que estão conosco já há muitos anos. Estamos caminhando juntos nesta mesma convicção, nesta mesma fé, nesse mesmo alvo que é para o céu, olhando para a cruz, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E esse é o motivo de nos alegrar no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nesta noite o Senhor tem uma mensagem maravilhosa para o meu coração, para o teu coração. Essa mensagem, eu tenho certeza que ela vem do coração de Deus para suprir as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe o momento agora que você está aí, juntamente conosco, adorando a Deus. Ele conhece a tua necessidade. E Ele sabe o que você precisa, sabe o que você está passando, e conhece as tuas alegrias, conhece os teus temores, né? E o Senhor é o nosso Criador. Então, Ele é o dono da criação, Ele nos constituiu, Ele nos criou, e Ele conhece perfeitamente a nossa vida
e sabe aonde está às vezes não, né? Sempre ele tem consciência disso e com certeza ele sabe aonde está ali a nossa deficiência. E quando nós buscamos ao Senhor, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos alegrar, curar, trazer alegria, nos direcionar, Ele sabe como fazer isso de uma maneira especial. Eu quero convidar você para estar orando comigo agora. Pai querido, santo, poderoso, estamos mais uma vez com muita alegria, Senhor. Profunda alegria em nossos corações. Ainda podemos levar esta mensagem, Senhor. Ó Deus, esta mensagem de poder, esta mensagem que penetra os corações, esta mensagem que transforma vidas, esta mensagem que vem de encontro com as nossas necessidades, essa mensagem que perscruta o nosso íntimo, o nosso interior, Senhor. E ela é apta, Senhor, para discernir os nossos intentos, os nossos pensamentos. A Tua palavra diz que ela é viva e eficaz. Senhor Jesus, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra nos nossos ossos e medulas e chega até a divisão da alma e espírito. Por isso, Senhor, que nós estamos aqui recebendo do Senhor esta palavra, que venha penetrar realmente em nossas vidas e que ela venha surtir efeito. E eu oro agora para o Senhor realizar aquilo pela qual esta palavra, Senhor, ela está vindo, para que ela seja realizada na vida de cada um, a Tua vontade. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos felizes, estamos alegres, queremos agradecer os nossos irmãos, a nossa liderança do Ministério das Crianças, que nesta terça-feira realizou aqui na nossa cidade próxima, na cidade de Almirante Tamandaré, a nossa irmã Andréia, nossa irmã Adriane, juntamente com seus familiares ali, promoveram uma festinha para as crianças, um encontro para as crianças, e isso foi algo maravilhoso, irmãos. Alegrou muito o nosso coração. Teve ali a participação de mais de 30 crianças. Foi algo assim tremendo. Então é tão maravilhoso, irmãos, quando nós nos propomos a fazer a obra do Senhor, a realizar a obra do Senhor, né? O Senhor se agrada, e com certeza esta semente que foi lançada ali nesta terça-feira, esses líderes, esses irmãos que fazem parte da nossa comunidade, que trabalham conosco, que estão caminhando conosco, eles têm feito isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza esta semente que foi lançada, ela vai frutificar, porque assim foi feito com muito amor, com muito carinho, dedicação àquelas crianças ali, naquela cidade ali, na casa da irmã Andréia. Então nós temos este grupo de irmãos que trabalham no Ministério Infantil das Crianças, e eu quero parabenizá-lo nesta noite e dizer que estamos, eu, pastora Raquel, enfim, a igreja está feliz com este trabalho que os irmãos vêm realizando. Glórias a Deus. E nós sabemos que a obra do Senhor, ela é vasta, né? A Bíblia diz que o campo já está pronto, mas os ceifeiros são poucos. Então, convidamos a todos aqueles que sentem desejo em seu coração de participar conosco, de trabalhar neste evangelho, de angariar almas para nosso Cristo Jesus, que estejam conosco. Nós estamos aqui localizados no terminal do Boa Vista, na rua Carlos de Campos, 955. Estamos aqui com as portas abertas para atender os nossos irmãos. Domingo, nós temos os nossos cultos às 10 horas da manhã, cultos maravilhosos. Temos sentido a presença do Senhor, o Espírito Santo tem movido os corações. Deus tem realizado aqui grandes milagres. E a sua obra se concretiza desta forma. E nós estamos investindo no reino de Deus. Então participe conosco. Venha participar conosco aqui. É muito fácil dos irmãos
poder chegar até este local aqui, perto do terminal do Boa Vista. É fácil de chegar aqui neste lugar e nós estamos de braços abertos para recebê-los em nome de Jesus. E eu quero neste momento também meditar na palavra de Deus, numa palavra que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra muito conhecida, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada dia, né? Cada dia que nós lemos a palavra de Deus, mesmo que sejam versículos conhecidos, o Espírito Santo, ele nos revela a todo momento. O Espírito Santo, ele é o revelador, porque ele nos traz coisas profundas que a nossa mente limitada não consegue entender. Por mais sábio que o homem seja, por mais entendido, um teólogo, PhD na Bíblia, doutor na palavra de Deus, por mais ungido que ele seja, sim, isso é bom, é ótimo, né? E ter este conhecimento. Mas por mais que ele tenha todas essas qualidades, né, que se faz necessário muitas vezes, o que o Espírito Santo nos revela é algo extraordinário. Por quê? Porque ele vem da mente de Deus. O Espírito Santo, ele é a sabedoria de Deus para os nossos corações. Isso é fabuloso, irmãos, quando nós meditamos aqui na palavra de Deus. Essa revelação, eu convido a você a todo momento que você tiver um tempinho, examine a Escritura. A Bíblia diz que examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna. E a palavra diz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente somos livres. Isso é algo maravilhoso. Então eu quero ler aqui no livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 2. É muito conhecido, irmãos, mas eu quero meditar com os irmãos rapidamente neste versículo. Essa história é muito divulgada, né? A Bíblia, ela tem aqui um contexto, tem o começo, o meio e o fim. É maravilhoso nós estudarmos, e tem muitas passagens que são muito usadas, muito divulgadas para nos trazer grandes ensinamentos. Ela é de Gênesis e Apocalipse, o grande livro, o grande ensinador. Mas tem aqueles que gostam mais de alguns versículos, e eu também escolhi este aqui. Conheço a história de Jonas desde a minha tenra idade, né? Desde quando o papai e mamãe nos levavam à escola dominical. Ali a gente via as histórias ensinadas pelos professores, e aquilo nos fascinava, né? Nesta época aquilo nos fascinava. Depois a gente percebe que essa história, ela torna-se realidade na nossa vida. Aquele sentimento, aquele fascínio, como criança a gente tinha, né? Mesmo que viajava na história, tornou-se um sentimento muito profundo em nossas vidas. Um sentimento profundo de que realmente essas histórias verdadeiras, e nos traz um consolo, né? E nos traz um ensinamento para a nossa vida diária. Então eu quero ler com os irmãos estes versículos. Então orou Jonas ao Senhor seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia invoquei ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre do céu clamei a minha voz, ele ouviu. Lançou-me no profundo, no meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram sobre mim. Então disse: descartado estou diante dos teus olhos, no entanto tornarei a ver o teu santo templo. As águas me rodearam, até a alma rodeou-me o abismo. As algas se enredaram na minha cabeça. Desci aos alicerces dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim para sempre, mas tu tiraste a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor,
E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que seguem as vaidades ilusórias abandonam a tua misericórdia. Versículo maravilhoso, irmãos. Os que seguem as vaidades ilusórias abandonam a tua misericórdia. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifício. Pagarei o que prometi. A salvação veio do Senhor. E ordenou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Amém? Irmãos, nós percebemos aqui que, só para entendermos rapidamente, né, são palavras aqui que nós ficaríamos anos, meses, anos, estudando, falando sobre este livro, sobre Jonas. Mas para termos uma ideia rápida e voltarmos à nossa leitura primeira, nós vemos aqui que Deus deu uma incumbência a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu já a sua maldade diante de mim. Muito bem. Então, um chamado aqui, né? Um chamado a um servo do Senhor, a um homem que Deus escolhera para levar uma mensagem a uma cidade que estava perdida, totalmente na idolatria, e o Senhor queria realizar algo naquela cidade. Assim, nós percebemos que o Senhor é misericordioso com todos nós. O Senhor, Ele está pronto, Ele está sempre buscando nos resgatar. Nós fomos criados para ter uma vida com Deus, não uma vida aqui terrena neste mundo aqui. Isso é passageiro. Mas a vida que está no coração de Deus, o propósito de Deus é que nós vivamos com Ele eternamente. Glória a Deus. Precisamos atentar a esses grandes detalhes que a Bíblia nos ensina. A nossa vida é com Deus, porque nós somos originários de Deus. A nossa origem vem de Deus. Nós não somos originários da terra. O Senhor criou os céus e a terra, e Ele nos fez homem do pó da terra. Usou a terra. Por quê? Porque Ele nos fez como barro, e sabendo que essa nossa formação física era temporária. E esse corpo físico teria um tempo aqui já destinado por Deus para ficar aqui. E o propósito de Deus era sempre nos retomar a Ele. Então, nós somos originários de Deus. O que Ele fez? Preparou o homem, soprou nas suas narinas, e aí o homem reviveu. Aí o homem viveu, né? Aí o homem viveu. Deus colocou de si dentro deste templo, dentro desta carcaça. Ele se dispôs a se colocar dentro deste corpo material. Por quê? Porque no final deste período de vida, entendeu? Aquilo que é de Deus vai para ele. Interessante, né, irmãos? O que é de Deus volta para ele. O que é da terra, volta para a terra. E o que é de Deus, volta para Deus. Oh, maravilha. Então Deus havia chamado este homem aqui para levar uma palavra até Nínive. E nós sabemos que ele recusou, saiu da presença do Senhor e foi para um outro canto e não quis cumprir o chamado. E aí então Jonas recusa e foge de Deus, e o Senhor então envia uma tormenta ali naquele navio para onde ele usava aquele veículo, aquele navio, um barco, vamos dizer assim, era a condução do momento. Ele entrou num barco e foi para uma outra cidade e fugiu. E Deus atormentou aquele mar onde Jonas estava ali e mandou uma tormenta. E depois aconteceu essa tormenta, e nós vimos ali que até os marinheiros oraram ali, né? Clamaram os seus deuses, e mandaram até que Jonas orassem também para resolver aquela situação, e por fim não resolveu, lançaram Jonas no mar, né? E aí então a coisa ficou difícil. Jonas foi lançado no mar, mas Deus já havia preparado ali um resgate para ele, né?
Deus falou, vou dar uma correção neste menino, mas eu vou arrumar ali um meio para que ele sobreviva. Deus está sempre realizando isso nas nossas vidas. A Bíblia diz que ele açoita aquele que ele ama, né? Para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Esse é o amor de Deus. E aí vem a confissão de Jonas, e depois Jonas é lançado no mar, e aí vem a palavra que nós lemos aqui, a oração de Jonas, e o arrependimento de Jonas e a libertação. E aí então Jonas, nestes versículos aqui, fala, né, que ele orou ao Senhor no ventre de um peixe, e ali ele até citou aqui alguns versículos, que está em Salmo 120, Salmo 40, Salmo 69, Salmo 116, ele disse aqui, na minha angústia invoquei ao Senhor e ele ouviu, do ventre do Seol clamei, a minha voz ouviu. Glória a Deus, lá, né, no ventre do Seol, que podemos entender que o Seol ali seria até o ventre daquele peixe, lá nas profundezas, né? O profeta faz citação desses 8 salmos, e do ventre do Seol clamei, e a minha voz ouviu. Não significa que Jonas realmente tinha ido ao lado ardente do inferno, né? Ou até mesmo ao paraíso, que de fato é uma parte que existe no inferno, né? E ele está empregando uma metáfora, queridos irmãos, ou um simbolismo, que com respeito à terrível prova extremamente dura que ele experimentava. Então, nós vemos aqui que ele foi lançado lá no meio, lá ele clamou ao Senhor e disse ao Senhor que ele já estava descartado diante dos olhos do Senhor, mas tinha certeza, ele disse que tornarei a ver o teu santo templo. E falou que as águas me rodearam e as algas cobriram a minha cabeça, e foi até os alicerces lá dos fundamentos, né? E então ele escreveu que quando ele se desfalecia, lembrei-me do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos saber que não fomos chamados para um santo propósito, né? Para cumprir aquele chamado que o Senhor nos designou. Que essas lições que nós temos aqui, que depois Jonas clamou ao Senhor, passou por aquele momento no ventre do peixe. E o que mais me chama a atenção também, irmãos, que no versículo 10, o Senhor aqui disse, e ordenou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Então nós percebemos, irmãos, que os animais, eles são obedientes ao Senhor. Deus ordenou ao peixe, e rapidamente o peixe vomitou Jonas ali, né? Naquele mar. Então nós percebemos que Deus está no controle total da sua criação. E o peixe rapidamente obedeceu ao Senhor, né? Enquanto que Jonas não chegou a esta posição facilmente, né? O Senhor ordenou, nós percebemos lá que no início o Senhor ordenou a Jonas que vai a Nínive, e ele fugiu. Então nós percebemos que nós somos desobedientes, né, irmãos? Somos desobedientes à voz do Senhor, às ordenanças do Senhor, e aí pagamos um preço. Deus, se você ler no primeiro lá, ordenou a Jonas, né? Deus ordenou a Jonas, aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade. Né? É uma ordenança. Deus ordenou, vai, e ele não foi. Mas aqui ele falou o peixe, e o peixe obedeceu. Glórias a Deus, irmãos, que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor. Né? Jonas voltou depois de tanto sofrimento e teve que realizar aquilo que Deus havia proposto em seu coração, de falar para aquela cidade. E a história é muito linda, que tem um contexto maravilhoso, e o final disso é maravilhoso, a salvação daquela cidade. Então, irmãos, que nós possamos estar com os nossos ouvidos bem audível a voz do Espírito Santo, ao comando do Senhor Deus, para que nós não venhamos a sofrer, né? Essas intempéries
é a diversidade da vida, esses momentos de dificuldade, que mesmo às vezes nós passamos por grandes tribulações, por sermos desobedientes à palavra do Senhor. Mas aqui eu quero dizer para os irmãos, continuemos sendo obedientes ao chamado do Senhor. Aqueles que sentem-se abatidos, aflitos, cansados, eu vou orar agora, para que o Senhor realize esta obra na tua vida, no teu coração, e aqueles que estão firmes fazendo a obra do Senhor, e com certeza o Senhor o recompensará. Em Apocalipse diz, do servo fiel e bom, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, né? Eu creio que esse muito que o Senhor diz aqui é lá na vida eterna, lá perto do Senhor, a coroa, né? Não vou te colocar no muito, né? Do meu lado, você vai viver comigo para todo sempre. Oremos. Pai querido, Deus poderoso, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Vimos aqui esse grande exemplo, Senhor, e que nós possamos ser obedientes à tua palavra, obediente à tua voz, ó Espírito Santo que nos comove, que move a nossa vida. Nós possamos entender, Senhor, aqui o seu chamado, esta palavra, Senhor, maravilhosa, que nos direciona, que nos dá o norte, esta palavra que nos purifica, que lava a nossa alma, Senhor, que nos dirige, Senhor, que dá o alívio, Senhor, para as nossas dores. Oh, Senhor, esta palavra que vem de ti. Possamos ser obedientes, Senhor. Abençoa os teus filhos, aqueles que estão se propondo agora, Senhor, a te servir realmente, Pai. Oh Deus, perdoa as nossas falhas. Senhor, recebe-nos, Senhor, diante de ti. Abençoa o teu filho, aqueles que estão com enfermidade, a nossa missionária Dailda. Temos orado por ela e tantas outras pessoas, Pai. Nós temos orado, Senhor, e tem recebido a vitória. Oramos para os enfermos, os doentes, aqueles que se encontram nos hospitais, no Senhor Jesus, nas cadeias. Senhor, que o Senhor possa estar visitando estas vidas, libertando, Senhor, estas vidas. Oh Deus, arrancando deste cativeiro, libertando dos vícios. Pai, cura, Senhor, Senhor, esta parte física, cura a parte espiritual, esta mente deturpada, Senhor, esta mente, Senhor, que às vezes, Senhor, está bloqueada, mas o Senhor, o sangue de Jesus tem poder para agir, Senhor, nestas vidas, trazê-los ao conhecimento da verdade, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos, amigos, aqueles que estão conosco. Senhor, estenda as suas mãos, essas mãos ensanguentadas de Jesus, que foi morto ali na cruz e levou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas falhas, picuinhas, o Senhor assumiu, mas foi vitorioso, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. A vitória já foi concretizada, Senhor, ali na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oramos pelos nossos irmãos, que todos recebam a vitória e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Quero agora ministrar na tua vida e no teu coração a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todos sempre. Amém? Amém. Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Até domingo, em o nome de Jesus, às 10 horas, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus.